Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Quão grande pode ser o perdão? Ela foi dada em Berlim, Alemanha, no período de 17 a 22 de setembro de 2019. E antes da mensagem temos a música Forgiven, de Anders Holt. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Forgiven forever, forgiven forever, I love you more than I have any words to say. There's nothing you can do to make that go away. You were forgiven long before you even asked. It's time to know yourself, laying down the mask. Forgiven forever, forgiven you are. Forgiven forever, forgiven you are Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Vom magnetischen Dienst. It is the fifth message from Germany. Esta é a quinta mensagem da Alemanha. Aus Deutschland. And this day the theme is forgiveness. E no dia de hoje o tema é o perdão. Lautet das Thema Vergebung. The theme is also a 30-year celebration. O tema também é uma celebração de 30 anos. 30. Jahrestag. The end of Eine an Feier issue, a big one. Do fim de uma grande questão, um grande problema. des großen Problems. The beginning, Und der Anfang. E o the início reunion. de uma reunião. Wiedervereinigung. Celebrate the falling of the wall. Vocês celebram a queda do muro. Mauerfall. As we said in the first communication, the beginning of something the planet didn't expect. E como dissemos na primeira comunicação, o início de algo que o planeta não esperava. Von etwas, was der Planet nicht erwartete. I want to talk about forgiveness. Eu quero falar sobre o perdão. Eingehen auf Vergebung. I would like to tell you, E eu gostaria de dizer a vocês I'm going to tell you what forgiveness is really like. que se eu for dizer a vocês como realmente é o perdão, Vergebung wirklich I would like to describe unforgiveness. eu gostaria de primeiro descrever a falta do perdão. I would like to describe
describe the opposite of forgiveness. Eu gostaria de descrever o oposto do perdão. Here is the premise of the channel. Aqui está a premissa da canalização. Voraussetzungen des Channels. It's a question. É uma pergunta. How big can forgiveness be? Quão grande pode ser o perdão? Can an individual forgive their culture Será que um indivíduo pode perdoar sua cultura? or the history that they participated in or been a victim in? Ou a história na qual ele participou ou da qual ele foi uma vítima? Deren Opfer sie waren. Something that goes beyond that which is just forgiving someone else. Algo que vai muito além daquilo que é apenas perdoar uma outra pessoa. Many books have been written about Berlin, Muitos livros foram escritos a respeito de Berlim, Über Berlin. about East Germany, a respeito da Alemanha Oriental, what truly took place and why. e o que realmente aconteceu e por quê. Und warum? It seemed to trigger the portions of the Cold War Isso parece ter disparado partes da Guerra Fria, Teile des Kalten Krieges zu triggern. that were very present back then. que estava muito presente naquela época. Right away, the Berlin airlift happened, Imediatamente, o Zeppelin de Berlim surgiu. coming together truly of two superpowers testing one another. Na verdade, é a reunião de duas superpoderes, testando uma a outra. Die sich wirklich gegenseitig auf den Zahn fühlen. All within the heart of Berlin. Tudo dentro do coração de Berlim. Questions have been asked, why would the Soviets come in and occupy for so long? Perguntas foram feitas. Por que os soviéticos viriam e ocupariam por tanto tempo? Haben die Stadt so lange besetzt gehalten. So many books So Tantos livros, telling about the personalities, contando a respeito das personalidades, about what the war created, a respeito do que a guerra criou, geschaffen hat. the politics of both sides and the Allies. a política de ambos os lados e seus aliados. But the reason, Mas o motivo, the real reason, o motivo verdadeiro, real, unforgiveness, falta de perdão, Nicht vergeben können. revenge, vingança, but mostly unwilling to forgive. mas principalmente a falta do desejo de perdoar. Zu vergeben. For almost half a century. Por quase meio século. Pensem nisto. What's it look like? Como isso se parece? Unforgiveness creates suffering. A falta do perdão cria sofrimento. Leid. It's the seeds of its own demise. Elas são as sementes da sua própria derrota. Niedergang. If you have an individual human being who is unforgiving, Se há um ser humano, um indivíduo que não perdoa, Verzeihen kann. they create disease with themselves. ele cria doença dentro dele mesmo. Krankheit in sich selbst. For it's an unresolved conflict Pois é um conflito não resolvido, that takes a great deal of energy. que toma muita quantidade de energia para ser sustentado. Do you know those who say, I will never forgive, I will never forgive? Você conhece aquelas pessoas que dizem, eu nunca perdoarei, eu nunca perdoarei. Nie. They were the ones who will die earlier than you. Eles são aqueles que morrerão mais cedo do que você. Als du. For their unforgiveness creates an energy, Pois sua falta de perdão cria uma energia Die erzeugt. no resolution, com nenhuma resolução. and the body will claim itself Der Körper. E o corpo reivindicará a si mesmo, even in death. até mesmo na morte. That is what unforgiveness looks like. É assim que a falta de perdão se parece. You might say the whole issue Você poderia dizer que todo o problema Thema. of East Berlin da Alemanha Oriental is all about unforgiveness. se tratava da falta do perdão. Nicht vergeben können zu sein. And I want to show you forgiveness. E agora eu quero mostrar a vocês o que é o perdão. It may surprise you. E poderá surpreender você. I would like to describe two real scenarios. Eu gostaria de descrever dois cenários reais. Szenarien beschreiben. One you may have heard about or not, Um você pode ter ouvido a respeito ou não. Oder auch nicht. and the other one my partner witnessed. E o outro, meu parceiro, testemunhou. Ein Zeuge war mein Partner. Let me tell you a story. Deixe-me contar-lhes uma história. Two men are meeting in a house.
house, Dois homens estão se encontrando em uma casa. and they are both in their 90s. E ambos estão nos seus 90 anos. One is a wheelchair. Um está na cadeira de rodas. Let me tell you the story of the one man. Deixe-me contar a história deste homem. Erzählen von dem einen Mann. Very soon Muito cedo, after the war, depois da guerra, 1948, 1948, he became an East German guard in Berlin. ele se tornou um guarda da Alemanha Oriental, em Berlim. He did everything the East German guards did. Ele fez tudo o que os guardas da Alemanha Oriental faziam. Wachposten so machten. He was an East Berliner. Ele era da Alemanha Oriental. He wasn't born there, but he lived there most of his life. Ele não nasceu lá, mas viveu lá a maior parte da sua vida. Dort gelebt. He left 30 years ago. Ele partiu há 30 anos Von atrás, dort weg. Went back to a country he didn't even recognize because he didn't live there. retornando para um país que ele nem mesmo reconhecia, porque ele não tinha vivido lá. Gelebt hat. The other man, O outro homem, the one in the wheelchair, aquele na cadeira de rodas, was a German, era um alemão, trapped in East Germany, que estava preso na Alemanha Oriental, like so many were at a certain point in time. assim como muitos estavam em certo ponto do tempo. He was also a Berliner. Ele também era um berlinense. His mother was on the other side of the wall. E a mãe dele estava do outro lado do muro. Seite der Mauer. He was trapped Er without war his family. Ele estava preso, sem sua família, aprisionado, So many were. como muitos estavam. For years, E por anos, he looked at his mother through the wall, the windows, ele olhava para sua mãe através do muro, a janela, until they even closed the buildings that you could wave in. e dizem-se que até mesmo fecharam os prédios de onde você podia acenar para o outro lado. Received messages of love from her for years. Ele recebeu mensagens de amor dela por anos. Liebe von ihr. He missed, of course, all the birthdays and all the Christmas. É claro, ele perdeu todos os aniversários, todos os natais, Weihnachtsfeste. Until one day the messages stopped. até que um dia a mensagem parou. Aufhören. He got the news from his brother that she was gone. E ele recebeu a notícia de seu irmão de que ela tinha partido. He was robbed of this relationship. Ele foi roubado dele, aquele relacionamento. Both men are looking at each other E ambos os homens estavam olhando um para o outro. in their 90s Aos seus 90 anos, in a room. em uma sala. And then the embrace is there. E então o abraço aconteceu. And they hug each other and they hold each other. E eles se abraçaram. In den Arm und sie halten sich. And two very proud men start to weep. E dois homens muito orgulhosos começaram a chorar. Zu weinen. They're forgiving each other. Eles estavam perdoando-se um ao outro. They're forgiving each other for a history that they seem to be trapped in. Eles estavam se perdoando um ao outro por uma história na qual eles pareciam estar aprisionados, Doing their best to exist within that which they were told. fazendo o melhor que eles podiam para viver dentro daquilo que foi ensinado a Am eles. besten, was man ihnen sagte. And they forgave each other. E eles então perdoaram-se um ao outro. Forgave their cultures Eles perdoaram suas culturas and all that had taken place. e tudo o que tinha acontecido. They both walked away from that meeting E ambos saíram daquele encontro Zusammenkunft. healthy, saudáveis, 90 years old, com 90 anos de idade healthy, e saudáveis, because they knew Weil sie porque eles sabiam they'd gone past it. que eles tinham ido além daquilo. Is that possible? Será que isso é possível? It has happened. Já aconteceu. ist so geschehen. I would like to tell you about the one that my partner witnessed that you'll never forget. Eu gostaria de contar a vocês sobre um que meu parceiro testemunhou e que ele nunca esquecerá. Der nie vergessen wird. He went to the Hawaiian Islands when he was 14 years old, Ele foi para as Ilhas Havaianas quando ele tinha 14 anos de idade, long before any esoterics in his life. muito antes de qualquer esoterismo em sua vida. When he arrived there, he cried. E quando ele chegou lá, ele chorou. Weinte er. He was with his sister who said, well, that's just adolescence. Ele estava com sua irmã e ela disse: "Ah, isso é coisa da adolescência." Sagt, na ja, pubertierende Haltung. But he felt home. Mas ele se sentiu em casa. Zu Hause. Indeed, I had told my partner he was a Lemurian. E de fato, eu já disse ao meu parceiro que ele foi um lemuriano. Sagt, war er ein Lemurier. He was not a female. Ele não foi uma mulher. We
Nós não demos o nome dele na Lemúria. einen Namen gegeben in Lemurien. He wasn't all that important. Ele não era tão importante assim. But he was one of those, like some of you, who sat before the Star Mother. Mas ele era um daqueles, assim como alguns de vocês, que se sentaram diante das mães das estrelas. So return to Hawaii reminded Hizakash of what he knew. Então, o retorno ao Havaí lembrou em seu acástico aquilo que ele sabia, que ele conhecia. Decades later, when he would awaken, E décadas mais tarde, quando ele despertaria, he would know why he always felt different in Hawaii. então ele saberia porque ele sempre se sentia diferente no Havaí. Through the years, he loved to go and visit Pearl Harbor. Ao longo dos anos, ele adorava ir até lá e visitar Pearl Harbor. Immer wieder Pearl Harbor zu besuchen. It was very famous in his history. Aquilo era muito famoso na história dele como um americano. Dieser Ort, der sehr berühmt war in seiner Geschichte. Represented the beginning of the war in the Pacific. Representava o início da guerra do Pacífico. Krieges im Pazifikraum. There was a day when they built a new memorial there in Pearl Harbor. E houve um dia quando eles construíram um novo memorial lá em Pearl Harbor, Errichtete in Pearl Harbor. Beautiful and white. Wunderschön. belo, branco, It was placed over the sunken ship Arizona. e foi colocado sobre o navio que afundou o Arizona. Schiff Arizona. It never had been raised because it was almost like a graveyard. Ele nunca foi levantado porque ele era quase como que um túmulo, um cemitério. Still inside, we lost their lives. Pois havia aqueles que ainda estavam no interior dele que perderam suas vidas ali. And he could hardly go to visit that new memorial. Ele mal podia ir lá visitar aquele novo memorial. Einen Besuch abzustatten. He took a shuttle ship over to that. E ele pegou então um barco para chegar até lá. It's the way the tourists get there even today. E assim é a forma como os turistas chegam lá até mesmo hoje. He walked in and there was a crowd. Ele entrou e havia Es war eine Menschenmenge. uma multidão. So many were there looking at the memorial and celebrating. Tantos estavam lá olhando para aquele memorial e celebrando. Celebrating the newness of it, the beauty, Celebrando o novo que era aquilo e sua beleza. how it honored those who lost their lives. E como aquilo honrava aqueles que perderam suas vidas. He looked around and saw a group of Japanese. Ele olhou ao redor e viu um grupo de japoneses. Von Japanern. He knew they were a group for they all wore the same color shirt. E ele sabia que eles eram de um grupo porque eles estavam usando camisas da mesma cor. Now there were a lot of Japanese Hawaiian citizens, E lá também havia muitos cidadãos havaianos japoneses. Aus Japan gekommen waren. but these were tourists. Mas aqueles eram turistas vindo do Japão. You could tell. Ele podia perceber. They had an interpreter. Eles tinham um intérprete Sind Dolmetschen dabei? They were all from the same place. e todos eles vinham do mesmo lugar. Ein Ort. One man in particular, he watched. E um homem em particular, ele o observou. Den er beobachtete. What would their reaction be to this memorial? Qual seria a reação deles àquele memorial? Why were they there? Porque eles estavam ali. War er da? The names of all of those who had been lost in that attack were on the wall. Os nomes de todos aqueles que se perderam naquele ataque estavam na parede. Standen auf der Mauer geschrieben. You could not touch the wall, Não se podia tocar aquela parede, like in some memorials you can. como se pode em alguns memoriais. My partner watched this older gentleman E meu parceiro observou aquele cavalheiro mais velho raise his hand elevar sua mão and seemingly to read every name. e aparentemente lendo cada nome. Zu lesen schien. He couldn't speak English, but he could see the name. Ele não podia falar inglês, mas ele podia ver os nomes. He spent a lot of time there, E ele passou muito tempo lá. Lange Zeit dort. and you could see the man was weeping. E se podia ver que o homem estava chorando. My partner thought, well, he's there to say, I'm sorry. Meu parceiro pensou bem, ele está lá para dizer, sinto muito. And then he saw a shirt, E então ele viu a camisa. and he saw the Japanese name of the city he was from, E ele viu o nome japonês da cidade de onde ele vinha. Stadt, aus der er stammte. and below it, E abaixo dele, Darunter the name in English, o nome em der Name inglês. auf Englisch. Hiroshima. Hiroshima.
Meu parceiro precisou se sentar realize what was happening. e perceber o que estava acontecendo. Total forgiveness Um perdão total for a dark time por uma era obscura, with what cultures had done to each other. com o que as culturas tinham feito umas com as outras. Total forgiveness Um perdão total for both cultures. por ambas as culturas. Had moved on. Ele tinha superado e seguiu adiante. No idea what he went through. Eu não tinha nenhuma ideia do que ele tinha passado. He was there to celebrate E ele estava lá para celebrar with forgiveness. com perdão. Dear ones, Meus queridos, this is the secret to peace on earth. este é o segredo para a paz na Terra. Ist das Geheimnis hinter dem You would be able to look into another culture and understand them. Para poder ser capaz de olhar para outra cultura e compreendê-la. hineindenken und sie verstehen können. Long before war ignites, Muito antes de uma guerra surgir, you have an alliance, Habt ihr ein você terá uma aliança feel, com o campo, compassion, com a compaixão, with peace, com a paz understanding. e a compreensão. für andere? This is what he saw. E é isso que ele viu. I tell you this Eu digo isso a você, so you will understand why we're here today and sit here today. para que vocês possam compreender por que estamos aqui hoje, sentados aqui. Warum wir heute hier sitzen? Because we Weil wir Porque nós are moving on. estamos nos movendo adiante. in unserem Leben. And so it is. E assim é.